Vamos juntos meditar na palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo de número 15 ao 27. Irmãos, eu quero ler com vocês esse texto, e você que tem participado da célula vai saber do que se trata. Nós temos tido ministrações riquíssimas, abençoadíssimas. Em alguns momentos ou outro, eu tenho compartilhado aqui no culto essas mensagens, e hoje eu quero fazer isso. E inclusive eu quero destacar e reforçar que essas mensagens nós temos o privilégio de ter como uma igreja amiga que tem abençoado muitas igrejas, que é a Igreja Batista Central de BH, Belo Horizonte, na pessoa do pastor Paulo Mazzoni, um homem de Deus, que disponibilizam essas séries de estudo que temos feito nas nossas células, nos nossos encontros nos lares. Irmãos, que coisa boa, como tem sido uma bênção. A ministração que eu vou compartilhar aqui é diferente dos momentos que temos nas células, que são momentos participativos, de questionamento, de você também trazer ali no momento da ministração, que é de fato bênção demais. Eu digo com toda certeza, sem medo de errar, e eu peço que você me convença se eu estiver errado. Você que não está participando, você está perdendo, irmãos, sabe? Eu insisto nisso, porque o meu desejo como pastor é que você seja abençoado, e cada célula, cada encontro desses tem sido marcante para nós. Eu falo por mim, apesar de ser eu quem estou sou até mesmo presente quando necessário, temos sido abençoados demais, demais. Sabe, participe, dê essa oportunidade a você mesmo, tem sido realmente enriquecedor. Cada um desses estudos tem nos abençoado demais. E essa semana nós compartilhamos um estudo com o tema Não Perca o Banquete. Demais de bom, né? Para lá de bom, como diz. Muito bom, bênção de Deus. E embasado nesse texto, eu quero refletir essa mensagem ao seu coração nesta noite. Diz o texto de Lucas, capítulo 14, do verso 15 em diante, a parábola da grande ceia, quando diz o texto da seguinte forma, do verso 15 em diante: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhes disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. Verso 18 em diante ainda diz, e todos a uma começaram a excusar-se, a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado, por desculpado. E o outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por excusado. E outro disse, casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui, você pode orar junto comigo? Obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Obrigado por esse tempo riquíssimo que o Senhor está nos dando, pelo privilégio de estarmos aqui. Senhor, continua falando conosco, continua ministrando ao nosso coração. Abra, Pai, o nosso entendimento, que é tão pequeno e às vezes tão falho, e muitas vezes tão deturpado, mas que ele possa ter a luz do Senhor, nos esclarecendo tudo, que de forma nítida possamos entender e ouvir a Tua voz. Para a glória do Senhor é que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, essa parábola nos ensina muitas coisas. Vale lembrar que nós estamos numa série de estudos que termina essa semana, que tem como tema constantes em Deus. Nós tivemos 2 ministrações anteriores a essa que compartilhamos agora, sobre como vencer a inconstância espiritual. E novamente eu repito e enfatizo, Deus tem falado muito com a gente. E a grande ênfase em tudo isso diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. A fazer do Senhor a nossa prioridade, o nosso tempo com Ele, a nossa vida com Ele. Vida essa que não diz respeito tão somente aos cultos, como aqui estamos, ou mesmo que seja as células, ou meio de semana, mas diariamente naquilo que se chama devocional, o seu tempo a sós com Deus, a sua vida com o Senhor, aquilo que você diz como ser prioridade, estar com Deus. Aliás, é interessante que nós começamos um novo semestre, e apesar de ser isso muitas vezes uma prática muito marcada no virar do ano, em que lá no dia 31 as pessoas começam a fazer projeto, 2024 vai chegar, né? E a gente começa, o que é o projeto para esse ano? Aliás, vamos voltar para final de 2022, olhando para 2023, que já estamos na sua metade já passada. Não, esse ano eu vou. Esse ano, pai, desse ano não, pai. Você começa a fazer promessas, ou projetos, sonhos. Alguns são campeões, né? Esse ano eu vou fazer exercício físico, esse ano não passa, esse ano eu emagreço, né? Eu vou fazer dieta, e essas coisas, sabe? E por aí vai, muitas coisas aleatórias. Eu vou estudar mais, eu vou ler mais, tanta coisa. E aí, então, já passado meio semestre, metade, fazendo uma análise, como é que estão as promessas, propósitos que você fez lá no final do ano? Pastor, misericórdia, nem comecei, só ficou no papel. Alguns podem dizer, na verdade está encaminhando, está em andamento, amém, glória a Deus. Alguns, para a glória de Deus, podem dizer, pastor, está todo vapor, na verdade já até excedeu o que eu esperava, glória a Deus por isso, porque isso diz respeito a constância, a você se dedicar. Mas é também um ponto a se destacar, que certamente quando você projetou isso para o ano 2023, você olhava isso como uma prioridade. E o que é prioridade? É aquilo que nós julgamos ser algo importante. Prioridade é aquilo que você diz, não pode passar, eu não posso deixar de cumprir. É prioridade de todos, de forma unânime, se alimentar diariamente, comer algo para sua sustentabilidade, para sua vida. Se nós não comermos, a gente morre. É comum, naturalmente, assim entendemos, a sua necessidade com prioridade de higiene, tomar banho, escovar os dentes, é diário isso, entre outras coisas. Porque nós não vivemos sem essas práticas diárias, são prioridades, são coisas importantes. Porém, quando nós podemos então começar a classificar o que é mais importante, a fazer uma prioridade de valores, uma classificação, de prioridades, numa escala em que você coloca algumas, entre outras, como muito mais importantes do que outras. São prioridades. Prioridades. E quando nós olhamos, queridos, para a nossa vida com Deus, a Bíblia traz para nós que o Senhor, mais do que tudo, Ele precisa ser a nossa suprema prioridade. Ou seja, Deus está acima de qualquer outra coisa que eu julgo importante.
Deus está acima de qualquer outra necessidade nas nossas vidas, porque nós dependemos constantemente dEle, do Senhor. Então, quando Deus é prioridade, é porque eu o julgo ser importante. Só que a gente precisa analisar como é que está a nossa conduta de vida nesse quesito de valores, de prática diária, não pelo que falamos, mas pelo que fazemos, quando então fazemos ou dizemos ser o Senhor de verdade a nossa prioridade. Porque nós temos uma ênfase, crescer em relacionamento com Deus e com o próximo. Vida com Deus, isso é a nossa maior prioridade, embasado no grande mandamento de amarmos a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Agora nós precisamos dar uma olhada que quando nós começamos a colocar outras coisas no lugar de Deus, sabe o que é que nós estamos declarando? Que aquelas outras coisas têm muito mais relevância, é muito mais importante do que o Senhor. Quando nós colocamos outras coisas como prioridade nas nossas vidas, e tais coisas começam a tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, nós estamos declarando, ainda que não verbalmente dizendo assim, isso é mais importante do que Deus. Não é isso, mas as nossas práticas declaram os nossos valores, as nossas práticas declaram o que nós mais priorizamos, a nossa vida diária declara o que é mais importante para nós. Necessariamente não é o que eu falo, é o que eu faço. Então nós precisamos olhar como é que o Senhor está na nossa lista diária. Ele vem como uma possível oportunidade, ele vem como uma se der, ou ele vem como prioridade. Quando nós olhamos para o texto, queridos, e há muitas verdades que nós podemos destacar, algumas delas é que trata-se de um convite. Trata-se de um convite para um grande banquete. E o primeiro verso, ele logo se destaca, porque sabemos muito bem que parábola não é um evento que ocorreu, não é um fato, mas é uma história que Jesus traz à tona, para assim trazer um ensino de verdade, um ensino verdadeiro. Ou seja, essa parábola ela não aconteceu, esse evento que Jesus narrou na parábola, não é um fato ocorrido, é uma história, mas que tem um ensino verdadeiro. E a ênfase da parábola, como no primeiro verso destacado, diz respeito a um reino de Deus, a comer pão no reino de Deus. E a parábola, ela está tratando de prioridades, e você vai ver que a circunstância que Jesus traz à tona, é como que se fosse para o atual século em que vivemos. Porque assim como o texto diz, e talvez, quem sabe, até mesmo muito mais hoje, as pessoas estão lidando com tantas desculpas para não estar na presença do Senhor, para não estar com Deus, para não ir a um culto, para não participar de uma célula, para não ter um tempo diário com Deus, para não ler a Bíblia, para não orar. Eu não tenho tempo. E quando eu digo isso, o que eu estou falando? Eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para ir para a célula, eu não tenho tempo para participar dos eventos que a igreja promove, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Sabe o que nós estamos dizendo? As coisas que estão tomando o meu tempo são mais importantes do que essas. Irmãos, é tão claro como vocês me veem. É isso que Jesus está dizendo na parábola. É isso que Jesus está trazendo de ensinamento para a gente, porque diz respeito a um convite. Quantos de nós lidamos com convites diários? Convites que são bons, que é bênção de Deus, convites que nem sempre são bênção de Deus. Vamos lá na Ficar, tomar uma, encher a cara, beber, se divertir. É um convite. Você tem a oportunidade de dizer, não, vamos lá, vamos arrebentar, vamos, estourar a boca do balão, é com a gente, é nós, vamos junto. É um convite. É errado ir na Ficar? Lógico que não, irmãos. Errado é o que eu faço em qualquer lugar,
seja na Ficar, seja dentro da própria casa, seja aqui na própria igreja, em qualquer lugar, de errado. Porque você vai tomar atenção no texto que lemos, que nenhuma das desculpas que eles usaram diz respeito a uma prática pecaminosa. Nenhuma das desculpas que eles deram era porque eles estavam cometendo um pecado. Eu não vou porque eu vou adulterar. Eu não vou porque eu vou roubar. Eu não vou porque eu vou matar. Eu não vou porque eu estou mexendo com uns negócios ilícitos aqui, então eu não posso ir. Não eram práticas pecaminosas, perceba isso. Mas elas se tornaram práticas pecaminosas pela causa que ela estava no seu contexto. Você vai entender. Trata-se de um convite. Quantos de nós muitas vezes lidamos com convites e às vezes você arruma um jeitinho, né? Não vou, né? Já tem um compromisso porque você não quer ir. Mas quantos daqueles que você se arrepende? Eu devia ter ido, porque a pessoa voltou e falou: nossa, foi uma benção, que coisa, você perdeu, que coisa linda. Aí você fica com aquele sentimento: por que eu não fui? Todo mundo voltou falando que foi uma benção. Passou. Quantos e quantos convites nós temos de fato, queridos, muitas vezes, sabe, como diz o texto aqui, recusado, se desculpando, dizendo não dá, não, sabe. A pergunta que nós podemos fazer diante deste banquete: você aceita ou não o convite? Ou nós estamos dizendo que outras coisas é mais importante? Quando nós aceitamos, muitas vezes, queridos, tudo isso diz respeito a convites que nós estamos negando. Deus, para quê? Por exemplo, para sermos íntimos dEle, para nos aprofundarmos na palavra, para sermos transformados pela ação do Espírito, para estarmos conectados com o corpo de Cristo, para servir a Deus com o nosso tempo, com os nossos recursos. Quantas vezes nós estamos negando? Quantas vezes nós estamos ignorando? Quantas vezes nós estamos rejeitando tudo isso? E há quem diga que se tem um tempo que nós não teremos como nos desculpar, esse é o nosso. Porque quanto e quanto tempo nós perdemos na rede social, assistindo uma nova série, assistindo um filme, assistindo um futebol, porque nós vivemos num período em que nunca tanto quanto o entretenimento foi tão acessível. Então a grande verdade é que nós não temos desculpa. E aí nós vamos analisar dessas 3 abordagens. É certo que muitas outras existem, e você pode aplicar em uma delas que aqui é colocada. Como é que nós estamos? Porque você tem recebido o convite da igreja, vem participar do Entre Amigas. Não vou, preferi ir para outro lugar. Vem participar da célula. Não quero. Não sei qual é a concepção, e eu adoraria saber. Ficaria muito feliz se você compartilhasse, porque talvez tenha algum erro que a gente precisa corrigir. Seja bênção na nossa vida. Por que você não participa? Por favor, nos ajude a melhorar. A gente está no mesmo barco, irmãos, remando para o mesmo caminho. Vamos somar força. Por que não participar de um banquete como esse? Por que não desfrutar de um privilégio como esse que Deus tem nos dado? A participar, os jovens do momento jovem. Há tantas outras coisas que têm roubado o lugar de Deus no nosso coração. Quantas pessoas, queridos, têm vindo para a igreja? Não é regularmente, é esporadicamente. Esporadicamente. Uma certa pessoa uma vez me encontrou na rua e ela disse, ela já não vinha na igreja, raramente vinha, e quando vinha era muito difícil. Aí ele veio numa quinta em que eu não estava, eu estava dando aula na MISPA. Aí ele veio naquela quinta e eu não estava aqui. Aí ele perguntou: ué, pastor, você não está indo mais na quinta-feira na igreja? Eu falei: eu estou, irmão. Porque eu fui lá, o pastor não estava lá. Ele nunca vem. Aí quando vem eu não estou, por ocasião a um compromisso. E aí eu que não estou indo mais na igreja. Irmãos, a gente ri, mas é de chorar. Você está entendendo? Irmãos, a gente arruma desculpa para o pastor, a gente arruma desculpa para o marido, para a esposa, mas a gente não arruma desculpa para Deus, porque Deus vê como é que está o nosso coração.
Eu sempre digo aqui, para aquilo que a gente quer, a gente dá um jeito. O tempo é contido por 24 horas. Você não trabalha 24 horas. Você tem uma hora determinada de sono, você tem uma carga horária de trabalho, compromisso de entrada, almoço, saída e tantas outras coisas mais. Mas não vai me dizer que 24 horas você está todo ocupado para dizer: Senhor, passou o dia, eu não tive tempo para o Senhor. Mas eu preciso lembrar, Deus não quer resto. Resto é aquilo que você não tem mais importância. Resto de comida, estou cheio, joga fora, dá para o animal, dá para a lavagem, seja lá. Estou cheio, não quero mais, sabe? Às vezes tem gente que quer dar o resto para o Senhor. Se der eu vou, se der eu dou, né? Se possível. Não, queridos. E aí Jesus fala deste Senhor que fez uma grande festa. E perceba que o convite já tinha sido enviado. Não foi um convite improvisado, que a pessoa foi pega de surpresa. Não, já tinha compromisso. Não. Há a ordem de ir chamar os convidados, ou seja, já foi convidado, ele sabia. E certamente aquela pessoa tinha dito: pode contar comigo, estamos juntos. Só que chega o momento, o banquete está pronto, ele diz: vai lá e pode falar para as pessoas virem. Só que um a um começa a dizer: não posso, por isso, por aquilo e por aquela situação. E são circunstâncias diferentes. Será que alguma delas se aplica a nós? A primeira desculpa diz respeito ao fato de alguém ter comprado uma propriedade. O versículo nos diz isso: comprei um campo, preciso ir vê-lo. O que isso nos aplica, queridos? Muitas vezes tem pessoas recusando estar na presença de Deus, no convite de Deus, não porque igualmente ele comprou o campo, e que não tem nada de errado com isso, mas por conta dos bens materiais. O conforto, a sua lista de prioridade são os seus bens. Ele não vai porque ele quer cuidar dos seus bens, do seu compromisso material. Irmãos, há uma nova casa, um novo sítio, um gancho, um carro, uma viagem, um clube. Eu tenho tempo para o clube, para a igreja não. Eu tenho tempo para ir pescar, para o rancho. Percebe, irmãos, eu repito, isso não é pecado. Ir para o rancho, ir para o sítio, ir pescar, ir para a viagem, isso é bênção, quando não toma o lugar de Deus. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou falando que você tem que estar todo culto. Não é isso, irmãos. Não é isso. O problema é quando essas circunstâncias são mais prioridade do que Deus, e Deus se torna uma possível se der eu vou, se der eu faço. É isso que Deus está falando com a gente, irmãos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Muitas vezes nós damos muito mais prioridade ao lazer do que estar com Deus. É Deus quem julga. Eu não estou aqui para apontar ninguém, mas existe aquela situação: não deu para ir, não pude ir. Eu não fui porque eu estava comprometido, estava doente, não deu. E Deus sabe quando não dá. É diferente. Eu não fui porque eu não quis. Eu não fui porque eu fui para outro lugar, porque esse lugar, naquela circunstância, eu julguei ser mais importante do que vir no culto de ceia hoje. Irmãos, como nós estamos lidando a segunda verdade declarada, quando ele diz: olha, eu comprei 5 juntas de boi, eu preciso experimentá-la. Isso muitas vezes se aplica a um crescimento espiritual, a um crescimento profissional. A pessoa se envolve na faculdade, a pessoa se envolve num curso, a pessoa se envolve num quesito, num desejo de crescer profissionalmente. Há erro nisso? Não. Mas muitas vezes a pessoa está tão somente voltada para isso, e Deus começa a ser colocado de lado. Deus já não é mais a sua prioridade. É os estudos, é a profissão, é a faculdade, é o trabalho, como anteriormente. E eu estou repetindo isso muito bem claro, queridos. Isso não é pecado. Porém, quando isso começa a tomar conta da minha vida, como a terceira verdade destacada: eu acabei de me casar, é uma bênção, irmãos.
vai casar, vai para a lua de mel, coisa boa, vai mesmo, tem que ir. Mas tem gente que vive num aspecto assim e nunca mais volta para a igreja. Tem gente que começa a namorar e some da igreja, não tem mais tempo para Deus. Nasce os filhos, parece que o filho agora é todo o centro da... E é mesmo, mas não pode ser mais do que Deus. Toma tempo demais, irmãos. Eu sou pai, eu sei do que eu estou falando. É exaustivo, principalmente os 3 primeiros meses. A gente sabe como é que é, né, irmão? Meu Deus, parece que você nunca mais vai dormir, não é não? A gente que é pai sabe disso. Pai ajuda também, né? Às vezes a mãe está lá, leva lá, você está capengando, irmão, você está até dormindo. Cadê o bebê? Ah, esqueci no berço, deixa eu lá voltar. Coisa doida, né? Mas a gente cansa, mas não vem mais na igreja. Aí não vou porque o meu filho não deixa, não para de chorar. E vai sempre chorar se você não acostumar, se você não ensinar para ele como é, como é que faz. É educar, é incentivar, é dar limites, é impor, porque ele precisa aprender, ele não sabe, a gente precisa. E por que muitos pais, por que muitos filhos não querem vir para a igreja? Porque o pai e a mãe falou para ele que aquilo não é prioridade. Porque o pai e a mãe mostrou para ele que ir na igreja não é importante. Às vezes ele vê o coleguinha indo, a coleguinha indo, e aí a família não vai. E o que o pai e a mãe estão falando? A gente não precisa, nós não precisamos. É isso que transmite, é os valores que nós transmitimos. Essa semana a gente ouviu por parte de uma criança, que na igreja não faço menção, né, parte do departamento infantil. Dói o coração, irmãos, eu não vou nem falar o que, mas o que uma criança compartilhou, dói no nosso coração, que é pecador. Imagine no de Deus, do Senhor. Dói, irmãos. E às vezes a gente fala: meu Deus, onde esse pai, essa mãe está com a cabeça para fazer uma coisa dessa, meu Senhor? E aqui diz respeito a convite, eles começaram a negar. Aí Jesus fala: não quer? Então tem quem quer, sai, vai em busca vai nos campos, nos valados, vai nos becos, vai, tem mais, busca o pobre, busca o aleijado, busca aqueles que negaram, não vão entrar, mas a minha casa vai se encher. Tem quem não quer, mas eu vou ao encontro daqueles que querem. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu já disse por esses dias aqui, não é Deus quem perde, somos nós quem perdemos quando nós negamos o convite. Como é que o Senhor tem sido de fato prioridade nas nossas vidas? Como é que nós estamos lidando com o convite diário, meus queridos irmãos? Eu falo isso com amor no coração, não estou aqui para bater em ninguém, misericórdia. Às vezes a gente que é pastor é tratado como pai, né? E eu sei que muitos aqui têm muito mais tempo de vida do que eu, mas carinhosamente eu digo: meu filho, é por amor a você que Deus fala tudo isso. É porque Deus se importa, é porque o Pai quer ver você sentado à mesa, é porque o Pai quer que você coma e desfrute do banquete, é porque o Pai quer que você entenda que Ele é mais importante do que tudo para todos nós. Amém, irmãos? Porque Ele te ama, Ele quer bem em você, Ele almeja estar com você. A mensagem termina com o texto de Apocalipse, quando Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Muitas pessoas nem sequer estão ouvindo o bater da porta, porque às vezes, como alguém que tem um fone de ouvido e não percebe alguém chamando ao redor, tem gente que está com tanta coisa na cabeça, que ele nem sequer já está escutando o convite do Senhor, o bater da porta e dizendo: eu quero ceiar com você, eu quero estar com você. Meus irmãos, Deus nos chama para uma vida onde Ele de verdade é prioridade. Sabe, o texto de Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes tem coisas que não estão dando certo na nossa vida porque Ele não está sendo a prioridade. Muitas vezes nós estamos batendo, sabe, dando murro em ponto de faca, patinando, não sai do lugar, as coisas não vão para frente, porque Deus não está sendo a nossa prioridade, porque nós não estamos a gente está lutando com a nossa própria força, quando Deus está falando: eu quero lutar por vocês, eu quero pelejar por vocês, eu quero estar com vocês, mas queiram estar comigo, aceitem o meu convite, aceitem estar na minha presença. Aí quando a gente vê isso, irmãos, Deus ele vem para nos abençoar. Essa palavra, queridos, ela fala muito com a gente. Eu não sei se você está sendo
uma pessoa que está ouvindo tudo isso e ignorando, é uma forma de você reagir ao convite. Mas quem sabe, atento à voz de Deus, você está falando: Senhor, eu não quero perder esse banquete. Sabe por quê, irmãos? Porque acima de tudo o banquete não diz respeito tão somente à participação de um momento diário com Deus, mas o apontamento para o banquete celestial, para a vida eterna, para a vida eterna com o Senhor. Porque um dia o Senhor voltará. E hoje pela manhã eu falava do os anjos, pelo soar da última trombeta, para que todos os eleitos, os escolhidos do Senhor, sejam recolhidos e arrebatados. Nós queremos ir cear com Ele, nós queremos participar do banquete, mas isso, queridos, não será um resultado de uma vida que eu levo, onde eu nego, onde eu rejeito, mas na continuidade de uma vida que eu já estou aqui, amigo dEle, junto dEle, amigo do Senhor, para desfrutar do banquete na eternidade que Ele tem preparado. Não despreze, não desperdice, não negue, não perca o banquete. Bendito seja o Senhor. Isso é individual. Eu não posso fazer por você, nem você por mim, nem o marido pela esposa, vice-versa, o pai, a mãe, os filhos. É individual. Aceite o convite. Tem muita gente que vai à festa, mas nem sequer come, porque não está lá de verdade, só está o corpo. Tem muita gente que vem para a igreja e nem sequer está aqui, só veio porque o pai e a mãe trouxe, porque veio emburrado, mas veio, nem queria. Mas Deus tem um banquete para você, Deus tem festa para você, Deus tem vitória para você, Deus tem cura para você, Deus tem triunfo, vitórias, bênçãos. Deus está dizendo: meu filho, me aceita, não perca o que eu quero fazer, não ande longe da minha presença, eu tenho o melhor para você, eu quero abençoar a sua vida, se achegue a mim, venha para a minha presença, e eu quero e vou abençoar a sua vida. Coloque-se em pé, queridos, na presença de Deus. Eu quero orar com a igreja no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Nós vamos orar e vamos participar deste banquete que é a ceia, que é um ensaio para a eternidade, que é sombra daquilo que está por vir. Que você possa crer que Deus tem o melhor para cada um. Aceite. Louvado seja Deus porque você veio hoje. Amanhã é um novo dia, amanhã tem um novo banquete. Lembra do Senhor, lembra do texto de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venha dizer: não tenho nele contentamento. Lembra do Senhor, mesmo você que já não é mais jovem, na meia idade, ou quem sabe se considera com uma idade já mais avançada. Lembra do Senhor. Não deixe, queridos, que coisas ainda que não pecaminosas tome o lugar do Senhor das nossas vidas, porque o Senhor espera você para um grande banquete na presença dEle. Senhor, obrigado pela Tua palavra. O Senhor nos ama demais. O Senhor nos prepara um grande banquete diário. Estar na Tua presença é se alimentar do maná celestial. Estar na Tua presença é poder desfrutar de uma intimidade, de um propósito muito maior do que o que podemos imaginar. É poder ver a Tua boa mão diariamente nos conduzindo, meu Deus, nos levando a desfrutar das bênçãos do sobrenatural do Senhor. Mas quantas vezes as coisas, a correria do dia a dia tem tomado o lugar do Senhor? A gente corre para cá, Senhor, corre para lá, e ignoramos o convite, ignoramos o tempo com o Senhor, mas Pai, nos ajuda. Mas, meu Deus, faz essa palavra não ficar só aos ouvidos, mas descer ao coração. Faça com que ela não tão somente seja uma verdade teórica, mas prática nas nossas vidas. Faça-nos dizer sim ao convite para o grande banquete. Faça com que vidas entendam, Senhor, que privilégio é estar na Tua presença, que privilégio é viver e andar com o Senhor. Ah, Pai, trabalha nos nossos corações, nas crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres,
adultos, senhores, senhoras, meu Deus, faz esta obra, faça-nos dar o peso na consciência de quem o Senhor é. O Senhor é insubstituível, o Senhor é incomparável, o Senhor ó Deus, deve diariamente ser a nossa prioridade. Faz isso acontecer com a gente todos os dias, para a glória do Senhor é que oramos, amém, amém. Você pode dizer amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus.